Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os números complexos. Então, a gente vai dar uma breve análise de como a gente vai utilizar os números complexos e como a gente vai trabalhar com eles, como eles funcionam e fazer alguns exemplos também para fixar. Então, por que a gente vai estudar números complexos? Então, eles são utilizados para realizar algumas análises no circuito CA. Então, quando a gente for analisar a análise do circuito de tensão, corrente, impedância, todos os parâmetros relacionados, eles vão ser números complexos para a gente. Então, a gente vai precisar saber como manipular e como usar esses números complexos para fazer algumas operações básicas, que é para fazer a lei de Ohm. Então, é divisão, multiplicação, a gente vai ver soma também, subtração. Então, dependendo do que a gente for, como vai ser feita a nossa análise do circuito, é as operações básicas que a gente vai fazer com os números complexos. E esses números também representam algumas características do circuito, que a gente vai ver, que é se pode falar qual que é o valor da resistência, qual que é o valor da reatância ou da capacitância, assim vai. Então, de acordo com os números complexos, a gente consegue ter uma breve análise dos nossos circuitos em CA, né, em corrente alternada. Então, como que é a representação dos números complexos? Já começando o assunto. A gente vai ter duas representações que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em polar e retangular. No polar, a gente vai ter essa primeira disposição do número. Os dois números duas maneiras de representar, o mesmo número pode ser representado pelas duas maneiras. Então eu posso ter um número em polar e retangular, que eles são equivalentes, porém são maneiras diferentes de escrever o mesmo número. Em polar, a gente vai ter que o meu número é igual a um módulo e um ângulo. Então é como se a gente falasse que esse primeiro valor aqui vai ser o módulo do meu número, né, que eu estou trabalhando, e o ângulo dele. Compensação, a gente vai usar bastante o polar para trabalhar com tensões e correntes, porque a gente consegue ver o ângulo ali que ele vai estar defasado a minha onda. Né? A gente consegue ter uma visão disso pela forma polar. Também a gente tem a forma retangular. O que muda? Agora a gente vai trabalhar com uma parte real e uma parte imaginária do meu número. Então, a gente normalmente utiliza o retangular para trabalhar com impedância, né? Por quê? Porque a minha parte real vai dizer qual que é a minha resistência e minha parte imaginária vai dizer qual que é a minha capacitância ou reatância, a parte imaginária ali do meu circuito. Mas, tanto tensão como corrente como impedância podem ser dadas pelas duas formas. Inclusive, a gente tem que manipular elas para fazer algumas operações, como a gente vai ver mais para frente. Como que eu faço a conversão? Então, eu tenho um número lá em polar e em retangular, eu tenho um número em polar, quero transformar para retangular, ou tenho um número em retangular, quero transformar em polar. Como que eu faço isso? A gente vai fazer pela calculadora, pela Cássio aqui. Coloquei a forma de fazer na Cássio FX82MS, mas dependendo da calculadora pode mudar um pouquinho, mas todas têm essa função. Então, lembrando sempre que a calculadora deve estar em graus, né, em degree. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o POL aqui, vai digitar a parte real e a parte imaginária separadas por vírgula, aqui é vírgula mesmo, não é o ponto. A gente vai vir aqui na calculadora e vai apertar o vírgula dela. Fechar o parênteses, dá um igual. Então, o resultado, como a gente está transformando de retangular para polar, então a gente vai ter um resultado na tela que vai ser o meu módulo e apertando o alfa, tan, né, ele vai aparecer um F lá no visor, aperto igual de novo, ele vai dar o meu ângulo ali. Então eu anoto depois que é o meu módulo, faço o símbolo aqui do ângulo e coloco o ângulo que eu vou estar trabalhando ali. Então isso eu converto de retangular para polar. Já para fazer de polar para retangular, também na calculadora Cássio, então lembrando também que tem que estar em graus, né, a minha calculadora. Então a gente vai apertar Shift Pol, que vai aparecer o REC na tela. Então ele vai estar transformando de polar para retangular. Então a gente vai digitar o módulo e o ângulo separados por vírgula. Então vou lá na calculadora e digito qual que é o valor do meu módulo. Coloco lá, aperto vírgula e coloco o meu ângulo que eu tô trabalhando ali. Ali eu já faço já coloco os valores. Fecho o parênteses, dou um igual. O resultado na tela vai ser a parte real, né, que eu vou ter lá, porque eu estou transformando em retangular, então eu acho a parte real primeiro. Aperto alfa e tan, alfa e depois tan, dou um igual.
vai aparecer a minha parte imaginária, eu vou lá e anoto. Lembrando que quando eu for fazer a conversão, tanto em polar como retangular, se o número for negativo, pode ser ou o módulo negativo, ou o ângulo negativo, ou a parte real negativa, ou a parte imaginária negativa, eu tenho que pôr o sinal de menos para fazer a conversão também, porque eu tenho que colocar o número inteiro lá. Para a gente resolver um exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai converter de polar para retangular e de retangular para polar quando tiver. Então a gente vai resolver esses 4 exemplos aqui, conforme o passo a passo de lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os valores correspondentes e a ideia é que vocês façam para ver se bate os valores aí na calculadora, para a gente treinar a utilizar a calculadora naquele passo a passo que foi descrito. Então se eu tenho, por exemplo, esse valor em polar, o correspondente dele em retangular vai ser igual a esse aqui. Já esse valor aqui, eu tenho um valor em polar também, né? Ó, tem um ângulo aqui e é um ângulo negativo, menos 10. Então, quando eu for fazer a conversão, eu tenho que lembrar de colocar o valor de menos 10 também ali no meu valor, na minha calculadora. E o correspondente dele em retangular vai ser igual a esse aqui. No terceiro exemplo, a gente tem um valor em retangular, quero saber o valor em polar. Então agora eu vou usar a função pol lá, né? Então só o pol normal, colocar 10,5, né? Fecha parênteses, ou igual. Depois o alfa tangente para achar o ângulo. Então vai ser igual a esse correspondente aqui em polar. E no quarto exemplo, mesma coisa. Não esquecendo de pôr o valor negativo. Então se eu tenho aqui 20 menos J30, o segundo termo tem que jogar menos 30 para dar esse valor aqui correspondente em polar. Observem que ambos os valores são equivalentes. Então o meu valor polar e retangular é o mesmo número. São só maneiras diferentes de escrever o mesmo número ali que eu tenho. Esse seria o primeiro exemplo para a gente fazer a conversão. Agora a gente vai falar das operações. Então a gente vai ter as operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então começando pela soma. Então a gente vai ter dois números, ó, um número retangular, né? A1 mais B1J e A2 mais B2J. Lembrando que não importa o lugar que eu tiver o J, se está aqui na frente ou depois, o que importa é ele estar vinculado ao segundo termo, para a gente saber que aqui é a parte imaginária. Então, quando a gente for fazer a soma, a gente vai sempre fazer em retangular. Então, por que a gente vai sempre fazer? Porque é mais fácil da gente realizar. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é simplificar as operações de números complexos. Porque o que importa para a gente depois, que vai importar, é a análise do circuito. E não tanto ficar apegado a resolver operações com números complexos. Essa primeira parte é mais para a gente entender, fazer alguns exemplos para pegar o jeito, mas o nosso foco é a análise de circuitos. Mas para fazer análise de circuitos, a gente precisa fazer isso. Então, quando for soma e subtração, a gente vai utilizar a forma retangular para ser mais rápido e mais fácil de fazer. Por quê? Toda vez que eu for somar um valor e ele já estiver em retangular, é só eu somar parte real com parte real, ó, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, parte imaginária com parte imaginária. Então, fazendo essa soma aqui, já tem o valor equivalente em retangular da soma desses dois números. Então, é bem simples de se fazer. Então, sempre lembrando, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, percebam que a soma é bem simples. E se eu tiver um número em retangular e o outro em polar, o que eu faço? Transformo o polar em retangular, executo a operação, vou ter um resultado em retangular, daí eu vejo. Se eu precisar do resultado em polar, eu faço a conversão de novo para polar. Mesma coisa na subtração. Então, se eu tenho a subtração daqueles mesmos dois números lá, como que eu faço? Pego, subtraio a parte real com a parte real e subtraio a parte imaginária com a parte imaginária. Então faço essa subtração aqui dos valores. Coloco um mais aqui no meio, porém, dependendo do valor do resultado dessa subtração, pode ser que o menos daqui de dentro venha aqui para fora. Então se der um número negativo aqui dentro desse parênteses, o negativo vem aqui fora e substitui o mais. Então, essa é a ideia. Sempre parte real com parte imaginária com parte imaginária. Então, a gente vai fazer as operações dessa maneira. Eu poderia fazer as operações de soma e subtração em polar? Até poderia. Porém, ele tem alguns requisitos, que tem que estar o ângulo, ele tem que ser igual ou um múltiplo de um valor. Então, para a gente é muito mais fácil transformar em retangular, fazer a soma e depois
transformar em polar de volta. Então, como a gente vai fazer as conversões pela calculadora, ela faz rapidinho e as operações são bem básicas de resolver. Quando a gente for falar de multiplicação e divisão, a gente vai fazer essa operação em polar. Então, a gente vai ter dois números lá, a gente vai ter que ter os números obrigatoriamente em polar. Né? Se eu tiver um número retangular, vou ter que transformar ele em polar para fazer a operação. E como que eu vou fazer a operação de multiplicação, por exemplo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o módulo do primeiro número vezes o módulo do segundo número, né? Ó, pego os módulos e multiplico, e somo os ângulos. Então, pego φ1 mais φ2. Então, na multiplicação, multiplico o módulo, somo o ângulo. A divisão é o contrário. Então, se eu tenho uma divisão de dois números, os dois em polar, eu vou fazer a divisão dos módulos e vou fazer a subtração dos ângulos. Lembrando sempre que é o primeiro, né? Primeiro dividido pelo segundo. Então, eu vou fazer primeiro dividido pelo segundo, primeiro menos o segundo. Então, sempre na ordem aqui da divisão. Então, toda vez que a gente falar de operações de multiplicação e divisão, a gente vai trabalhar com números polares aqui que a gente vai estar fazendo. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. E se eu quiser executar a seguinte operação? Tem um valor V de 120 ângulo 10 e um valor Z de 25 mais J20. E quero fazer essa divisão, quero V dividido por Z. Então, se eu colocar o valor aqui, o que eu vou ter? Um valor polar dividido por um valor retangular. Então, não consigo fazer essa divisão. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa divisão convertendo Z para polar. Então, a gente vai fazer a primeira conversão desse Z para poder executar a operação com os dois valores em polares. Então, a gente vai pegar esse Z, usar a calculadorinha lá, fazer a conversão, né, de retangular para polar, botei esse número em polar. Achando esse número em polar, eu substituo ele aqui, e agora eu tenho dois números em polar para fazer a minha operação. Eu vou fazer a operação simples, né, uma divisão, então eu vou fazer 120 dividido pelo 32 aqui, 0,02, e subtraio os ângulos. Quando eu faço essa operação, eu obtenho esse número em polar. Então eu tenho esse número em polar aqui. Se eu precisasse dele em retangular, era só fazer a conversão de volta para retangular, fazer uma outra conversão aqui para retangular. Mas esse aqui já é o resultado da operação que eu quero aqui, ó, de divisão. No exemplo 3, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, é como se a gente tivesse um i, que é esse número, e um z, que é esse número aqui, o mesmo número de antes. Então, a gente quer fazer essa multiplicação. Então, vou anotar só, vou colocar o meu ângulo, o meu valor aqui em polar do i, vezes o meu valor do z aqui que eu coloquei. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que converter o z para polar. Por quê? Porque para eu fazer uma multiplicação, os dois valores têm que estar em polar. Converto o meu z para polar, vou obter esse valor aqui, aí eu posso fazer a operação. Então eu tenho 5, que é o meu valor de i, vezes o meu valor de z em polar, obtenho esse valor aqui em polar. Se eu precisasse dele em retangular, só fazer a conversão de novo. No exemplo 4, o que a gente vai fazer? A gente vai executar uma soma. Então a gente tem um número em retangular e um número em polar. Então Z1 e Z2, aqui a gente vai fazer essa soma. Eu tenho, ó, o primeiro número está em retangular já, o segundo em polar. Para fazer a soma, eu preciso ter os dois valores em retangular. Então eu vou ter que converter o segundo número para retangular. Fazendo essa conversão, eu obtenho esse valor aqui. Então, com esse valor, eu consigo jogar ele aqui e fazer a operação de soma. Lembrando que eu somo parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Como eu tenho aqui, ó, 10 mais 4,33, acho 14,33. O segundo termo é menos 20, que não pode esquecer disso, ó. O segundo termo é menos 20 mais 2,5. Então eu vou obter, jogo na calculadora, menos 20 mais 2,5, vou obter menos 17,5, que é o meu valor equivalente a essa operação aqui de adição. E basicamente é isso. Então, qual que é a ideia que a gente tem que ter de todos esses exemplos? A ideia é que vocês realizem esses exemplos, tentem fazer ele, batendo os valores, tentem resolver, para a gente treinar a utilizar a calculadora e fazer as operações. Então, se a gente conseguir executar as conversões na calculadora e fazer esses exemplos aqui, batendo os valores, a gente já vai estar apto para começar a analisar os circuitos. Então, daí a próxima aula a gente vai analisar os circuitos em corrente alternada,
utilizando essas operações, essas conversões de números complexos.